Já faz muito tempo que influencers e gestores dizem que a bolsa brasileira está barata. Acontece que o que estava barato tem ficado cada vez mais barato. Nesse vídeo eu quero te mostrar o porquê que eu mudei a minha opinião acerca da bolsa brasileira, passar por alguns indicadores para que a gente possa entender se existe gatilho, se existe trigger para a bolsa brasileira começar a andar e como você poderia se posicionar diante deste cenário. Meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA e consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal e fique até o final. E se você está buscando uma consultoria independente que possa te atender na sua gestão patrimonial, tem um link na descrição desse vídeo para você poder colocar os seus dados e assim nós conseguimos fazer contato. Bora lá para o nosso vídeo. Nesses últimos anos, você já deve ter se deparado com alguma propaganda ou alguma notícia falando que a bolsa brasileira estava barata e que aquilo era uma grande oportunidade. Diversos artigos nas redes sociais falando sobre isso. Grandes gestores, até o próprio Luiz Stuberger, dentre outros, pessoas super respeitadas dentro do mercado, estavam enxergando uma oportunidade na bolsa de valores, porém, o que estava barato ficou mais barato. Quando a gente olha a nossa bolsa em dólares, existe um ETF lá fora chamado EWZ. Ele é como se fosse o Ibovespa, não chega a ser igual, mas é como se fosse o Ibovespa dolarizado. Olha o rendimento desse ETF este ano. Só este ano ele caiu 20%. Se eu pegar nos últimos 12 meses, a rentabilidade dele foi de menos 17%. E se eu puxar no horizonte ainda maior, de 5 anos, a queda dele foi de menos 38%. E é claro que dentro do Ibovespa tivemos setores que tiveram quedas maiores ou menores. Então o setor de aéreas teve uma queda de quase 60%, agronegócio, mineração, queda superior a 20% e outros setores que caíram menos. Agora, o que explica ou o que justifica essa queda? Primeira coisa que eu quero afirmar para você é que toda essa correção que nós tivemos no nosso mercado foi por fatores domésticos. Isso é importante porque grande parte dos meus vídeos eu justifico e eu explico que o que acontece no Brasil muitas vezes é consequência do que está acontecendo no exterior. O mercado brasileiro ele é muito pequeno, então ele é muito influenciado pelo que acontece na Bolsa Americana, juros americanos, juros na Europa, China, Hong Kong, dentre outros mercados. Porém, nos últimos 12 a 24 meses, o que nós tivemos foram ativos de risco subindo na maioria dos outros países, principalmente nos Estados Unidos, enquanto que no Brasil nós só tivemos quedas. Então, tudo o que aconteceu aqui foi por questões domésticas. E aí nós poderíamos entrar tanto no âmbito político, quanto no âmbito monetário, juros reais muito elevados, quanto na questão fiscal, que talvez seja a grande causa de tudo isso que nós estamos vivendo. Agora, esse vídeo não é para te explicar o que aconteceu ou por que aconteceu, mas te mostrar o porquê que a minha visão mudou. I changed my mind. Nesse momento, quando a gente vai analisar ativos de risco, algumas das métricas ou cenários que eu gosto de analisar é como está o indicador de sentimento, como está o indicador de preço e como está o fluxo. Se a gente olha para os indicadores de sentimento, tudo que nós temos hoje para o Brasil, para a América Latina, é um indicador de muito pessimismo. Tem uma pesquisa do Bank of America que é feita com grandes gestores internacionais e eles perguntam qual que é a possibilidade de você aumentar a sua exposição a ativos de renda variável na América Latina. E nesse momento, a grande maioria dos respondentes diz que não pretende aumentar. Então, um sinal claro de indicador de pessimismo. Tem uma outra pesquisa que é feita pela XP e essa pesquisa é feita com gestores, com investidores institucionais e também com assessores. E ali eles conseguem medir tamanho a base da XP, qual que é o sentimento vindo tanto da base de assessores quanto dos clientes. Nesse momento, a maior parte dos respondentes diz que está com receio e que não pretende aumentar a posição em bolsa. De uma forma empírica, por lidar com muitos investidores, consultores, assessores, gestores profissionais do mercado, esse é o meu dia a dia, eu percebo também que até aqueles mais otimistas, até aqueles que sempre justificavam uma posição em bolsa brasileira, estão começando a repensar a sua posição. Então, fato é que hoje o sentimento de mercado é de muito pessimismo com o Brasil. Quando a gente parte para a nossa segunda etapa de análise, que é olhar o valuation, ou seja, qual que é o preço, e aqui eu preciso sempre te lembrar
que tem uma lição do Howard Marks que eu carrego para minha vida, que o preço é o ponto de partida. Não existe investimento bom ou ruim sem você olhar o preço. Uma boa empresa pode ser um investimento ruim, assim como uma empresa mediana pode ser um investimento bom, dependendo do preço que você está pagando. Mesmo que você encontre um imóvel que não tenha a melhor localização do mundo, não esteja no melhor condomínio, no melhor bairro, mas você conseguiu uma barganha, pode ser que aquele seja um bom investimento. Então, partindo desse pressuposto, o que nós temos de valuation hoje para a Bolsa Brasileira? E aqui que a gente consegue ver o quanto que a Bolsa está descontada, tanto em relação ao seu histórico, quanto em relação aos seus pares. Primeira métrica que eu trago aqui é o preço sobre lucro do Bovespa projetado para os próximos 12 meses. Perceba que a média é de 10,7 e nós estamos hoje um desvio padrão abaixo da média histórica. E se eu considero o mesmo indicador excluindo tanto a Petrobras quanto a Vale, que acabam distorcendo muito o índice, a média seria 12,2 e agora nós estamos com um indicador de 8,7, muito abaixo. Se a gente abre por setores, fica mais claro ver quais são os setores mais caros e mais baratos. Então perceba, do lado esquerdo, nós temos setores mais caros, com um preço sobre lucro mais alto, que é o caso do segmento de software, varejo, bens de capital. Já do lado direito, nós temos os setores mais baratos, são os bancos, empresas ligadas a commodities, petróleo e gás, mineração e siderurgia. Algo que você pode estar se perguntando agora é, Renan, qual que é a influência das commodities nesta métrica? Porque existe uma distorção muito grande, um erro muito grande das previsões de lucro para empresas de commodities, porque as commodities são muito cíclicas. Ao invés de pegar o Ibovespa e apenas tirar a Petro e a Vale, eu prefiro olhar para o Small 11. O Small 11 é um ETF que ele replica o índice de Small Caps da Bolsa Brasileira e ele vai ter empresas principalmente ligadas ao setor doméstico. Ele exclui essas empresas que são ligadas a commodities. E se a gente olha qual que é o preço sobre lucro do Small 11, perceba que a gente tem, na parte de cima do gráfico, um preço sobre o lucro blended. O que é blended? Ele é um misto, né? Parte com lucro projetado e parte com lucro dos últimos 12 meses, de 8,076. E logo abaixo nós temos a expectativa de lucro por ação do Small 11 acima de 238, ou seja, o índice está caindo e os lucros estão subindo. Então os preços estão se tornando cada vez mais atrativos para uma exposição. Nesse momento é importante parar e refletir. No mercado, tudo é relativo. Então nós sempre precisamos avaliar uma economia em relação a outra. Então, será que o Brasil não está barato porque nós temos grandes oportunidades na China, no México, no Peru, na Colômbia? Então a gente precisa fazer uma análise do Brasil em relação aos seus pares emergentes. Não dá para comparar o Brasil com a Alemanha nem com os Estados Unidos. A gente precisa pegar países que são parecidos. E para isso eu trouxe mais indicadores. E eu te avisei que você sairia desse vídeo com muito conhecimento. Então, nessa métrica aqui, muito interessante, nós temos a comparação do ETF EWZ, que é o Ibovespa dolarizado, dividido pelo ETF EM, que é o ETF de países emergentes. Perceba como o Brasil, essa razão, na verdade, ficou muito abaixo da média histórica e abaixo de um desvio padrão da média histórica. Então, o Brasil ficou muito barato e atrasado em relação aos seus pares emergentes. Um outro estudo com métricas completamente diferentes da Macrobond, ele pegou em duas matrizes o que seria o PB, o Price to Book Ratio da Bolsa, tanto da Bolsa Brasileira, da Índia, Hungria e vários países, em comparação com ROE, ou ROI, que é o Return on Equity, que é uma métrica de retorno, uma métrica de qualidade dos lucros. Perceba como o Brasil ele tem um PB baixo, ou seja, no eixo vertical nós estamos barato e o nosso ROI está muito elevado. Isso significa que nós estamos agora com um preço muito saudável de exposição para a Bolsa Brasileira. Outro questionamento que eu tenho que fazer, qual é o meu custo de oportunidade? Para que eu vou investir em renda variável, sendo que eu posso comprar títulos do governo que estão pagando IPCA mais 6, IPCA mais 6,5? Bom, é verdade que existe uma grande oportunidade na renda fixa e eu tenho vídeos falando sobre isso. Porém, se nós olhamos o prêmio de risco, ou seja, o earnings yield da Bolsa Brasileira em relação à NTNB, perceba que a média desse prêmio de risco é de 3%. E hoje nós estamos com um rendimento superior aos títulos do governo na casa de 5,2%. Então, nunca tivemos um momento tão propício nos últimos 3 a 4 anos para uma exposição em renda variável. Dentre todos os setores, tem um que para mim se destaca, porque ele é um setor mais perene, mais estável, que ele traz mais
previsibilidade e ele é mais parecido com a renda fixa, que é o setor de utilities. O setor de utilities envolve prestação de serviço que sempre acontecerão, independentemente se o Brasil está em crise ou não. Então, saneamento de água, distribuição, transmissão e geração de energia são alguns exemplos. Esse estudo do BTG me mostra que a TIR real, ou seja, a taxa interna de retorno acima da inflação do setor de utilities, hoje está próxima de 11%. Isso significa que comprando empresas desse segmento você deveria esperar um retorno próximo de IPCA mais 10 ou IPCA mais 11. E mesmo que as premissas estejam erradas, a gente está falando algo na casa de IPCA mais 11. Eu acredito que com tanta estatística, com tanto dado, com tanta riqueza de material, não existe dúvida de que os preços estão atrativos e de que o sentimento é de pessimismo. A pergunta que fica agora é: o que poderia fazer a Bolsa Brasileira andar? Quais seriam os gatilhos? Discutir gatilho é uma coisa complicada, porque se o mercado soubesse exatamente qual seria o gatilho, ele anteciparia e aquilo não se tornaria o gatilho. Mas a verdade é que, para mim, existe algo que pode fazer os ventos mudarem para o Brasil. E aqui eu não estou trazendo uma visão super construtiva para o Brasil. Não acredito que no longo prazo nós cresceremos mais do que outras economias. Nós temos diversos problemas estruturais de produtividade, político, fiscal, que não parece ser algo fácil de resolver. Porém, aqui é uma visão mais tática, uma visão para os próximos meses e semestres, e não uma visão de longuíssimo prazo. Feito esse disclaimer, grande parte do que explica o fluxo para países emergentes é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com a taxa de juros. E nos últimos 45 dias, nós tivemos diversos dados econômicos que corroboram para um pivô do Fed, ou seja, uma mudança na postura da autoridade monetária. Hoje, o Fed, o Banco Central Americano, ele se coloca numa postura muito contracionista, mantendo juros elevados, e isso acaba drenando a liquidez de todo o mercado financeiro. Porém, recentemente nós tivemos 2 CPIs, que é o índice de inflação dos Estados Unidos, abaixo das estimativas e mostrando uma queda na inflação. Então a inflação está cada vez mais próximo da meta. Se a gente tivesse tirado a valorização dos imóveis em Nova York, que acabou atrapalhando o CPI do último mês, o CPI teria sido ainda menor. Outro ponto é que o mercado de trabalho americano ele é um dos pilares para as decisões do Fed referente à taxa de juros. E na última semana nós tivemos um aumento do pedido de seguro-desemprego. 1 semana, 2, 4 semanas consecutivas, onde o número de pedido de seguro-desemprego tem aumentado. Além do mais, a pesquisa JOLTS, que é uma pesquisa que mostra o número de postos de vagas de trabalho em aberto, tem caído mês após mês. Então, tudo isso nos mostra que o mercado de trabalho americano não está tão forte, ou tão escasso, ou tão apertado quanto era semestres atrás. Então, num cenário de inflação em queda e também de mercado de trabalho desacelerando, isso abre portas para que o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros. E historicamente, sempre que a taxa de juros se reduz nos Estados Unidos, isso pode ser um gatilho muito positivo para que haja fluxo para os países emergentes. Sem contar que, internamente, a gente começou a ver um movimento muito importante de empresários e gestores que apoiaram esse atual governo, criticando as medidas que foram tomadas por esse governo. Então, quando a gente pensa em política, a oposição sempre vai existir, sempre vai ter alguém criticando o que o outro partido está fazendo, independentemente se aquilo é bom ou não para o país. Acontece que nós vimos recentemente um dos empresários mais importantes do mundo, do Brasil, controlador do grupo Cosan, um empresário super regulado, que está entre ali as figuras que mais investem no Brasil em infraestrutura ano após ano, se colocou numa mídia que é lida por todo o Brasil, que é o Brasil Journal, principalmente no mercado financeiro, criticando o governo. Nós tivemos gestores como Luiz Stuberg, o Arminio Fraga, que também apoiaram o Lula, criticando as medidas do governo. Então a verdade é que o Brasil ele tem aquela fama de ser um aluno nota 5, ele chega perto do precipício e ele volta. Parece que nós estamos agora na beira do precipício. E como eu não acredito que nós vamos cair, ou seja, não é uma visão construtiva de longo prazo, mas eu acredito que dificilmente vai piorar, olhando todos esses dados, a sensação que nós temos é que tudo de ruim, ou boa parte de ruim que nós poderíamos esperar do mercado já está precificado. E como o preço é o ponto de partida, esse parece ser um bom ponto para você começar a aumentar o risco do seu portfólio, aumentar a exposição de renda variável. Então, com tudo isso, eu fecho o raciocínio
E eu sugiro que você procure um consultor, que você não tome uma decisão sozinho. Vários estudos, principalmente um estudo feito por uma instituição canadense, mostra que quando você tem a ajuda de um consultor, você tem um retorno 3% superior ao ano do que se você tivesse tomado decisões sozinhas. Porque além de ser um guia e além de ser um especialista de mercado, ele também muitas vezes vai servir como psicólogo para você poder tomar as decisões que vão contra a manada. Então, não tome uma decisão sozinha, mas a grande conclusão diante disso tudo é que nós temos sim uma boa oportunidade de exposição à renda variável no Brasil. E hoje, depois de muitos anos, eu afirmo que a bolsa está barata. Não significa que ela vai deixar de ser barata ou que ela vai ficar cara, mas significa que você pode ter essa exposição na sua carteira e usufruir de bons ganhos daqui para frente. Deixa nos comentários se você também enxerga essa oportunidade, ou se você está preocupado com o Brasil. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu também vou te responder. Até a próxima!